Oi, tudo bem? Hoje quero mostrar um autor que eu gosto muito também, Ítalo Calvino. Começando por este livro aqui, que é bem conhecido dele, Por que Ler os Clássicos? Tradução do Nilson Moulin, Companhia das Letras, essa edição aqui é de 1993. Esse livro meu tem essa capa aqui, achei bem interessante. Esta edição tem vários artigos, né, aqui, sendo o principal, que dá título ao livro, e um dos mais conhecidos, né, o que é um clássico e por que lê-lo. Este livro fornece várias respostas a essas perguntas, algumas consensuais, outras polêmicas, mas todas certamente enriquecedoras. Já fiz um vídeo sobre este livro aqui no canal. É um verdadeiro trabalho amoroso de ouro-vessaria. Calvino desentranha diversas facetas do que seja um clássico, para depois iluminar com uma leitura penetrante seus próprios clássicos, ou seja, alguns dos autores mais importantes da tradição literária e intelectual do Ocidente. O primeiro artigo é esse, depois ele fala de vários escritores que para ele são clássicos. Cada pessoa também tem o seu clássico, né? Por que ler os clássicos? A razão definitiva que Calvino dá a essa pergunta é tão simples como as grandes verdades. A única justificativa que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não lê-los. Depois eu tenho do Calvino Fábulas Italianas. Também aqui da Companhia de Bolso, tradução do Nilson Moulin. Essa edição é de 2006. São várias fábulas interessantes aqui que resgatam a cultura italiana. Em 1954, o editor Giulio Einaudi decidiu publicar uma antologia de fábulas italianas que pudesse ser comparada às coletâneas francesa e alemã, já clássicas de Perrault e dos irmãos Grimm. Encomendou a tarefa a um escritor jovem, mas de grande talento, Ítalo Calvino. O autor, então, selecionou suas 200 fábulas preferidas e reconta-as à sua maneira. O resultado é um livro delicioso, repleto de reis e camponeses, santos e ogros, plantas e animais extraordinários. Seja através do humor, do fantástico ou do mistério, os contos narram muitos dos costumes regionais da história italiana, mas falam sobretudo do universo comum da imaginação. Livraço, para entrarmos aí na cultura italiana. Tenho esse aqui maravilhoso, As Cidades Invisíveis, ilustrações de Matteo Pericoli, Companhia das Letras. Muito bonita esta edição. Olha que tem um jeans aqui, ó. Eu queria esta edição. Tradução Diogo Mainardi, e esta edição de 2017. Aqui nós temos, neste livro surpreendente, uma cidade deixa de ser um conceito geográfico para se tornar um símbolo complexo e inesgotável da existência humana. A história de Marco Polo, descrevendo para Kublai Khan as incontáveis cidades do imenso Império Mongol. E o que surge é a vertigem do detalhe, que leva à mais abrangente simbologia, na qual a raiz e a concisão do estilo são acompanhadas do tom encantatório próprio das fábulas. Esta nova edição conta ainda com ricas ilustrações de Matteo Pericoli, que, ao se desdobrarem, revelam novas camadas de interpretação para este clássico. Gostei muito aqui do tema deste livro. Falar nisso, eu estou assistindo aí na Netflix a minissérie, né? Marco Polo. Então ele está lá convivendo na corte de Kublai Khan. Depois que eu depois que eu assistir, eu quero ler esse livro. Algumas das ilustrações. Então você desdobra, né? Cada capítulo tem o nome da cidade, você abre e uma ilustração. No caso aqui, a cidade de Zenrud. Deixa eu ver aqui, ó. Sofrônia. São várias cidades do Império Mongol. Livro interessante. Depois eu tenho também do Ítalo Calvino 3 livros aqui que eu comprei juntos, que é como não sei, uma trilogia talvez.
Primeiro é este, o Visconde partido ao meio, todos da Companhia de Bolso. Visconde partido ao meio, tem tradução do Nilson Moulin e é de 2011. O Barão nas Árvores, também Nilson Moulin, 2009, esta edição aqui. E O Cavaleiro Inexistente, também Nilson Moulin, a tradução, esse aqui de 2005. Esses 3 livros são incríveis. Por exemplo, esse aqui, O Visconde Partido ao Meio. O Visconde Bedardo de Terralba, em arremetida temerária contra a ímpia artilharia dos turcos, leva um tiro de canhão no peito. O destemido, mas inexperiente defensor da cristandade sofre sérias avarias, sobrando-lhe apenas uma metade do corpo intacta. Graças aos médicos, Medardo sobrevive embora partido ao meio. A mutilação física do senhor de Terralba é acompanhada de consequências indesejáveis em seu comportamento, o que causa grandes desgostos aos moradores de seus domínios. E quando os camponeses já estão se acostumando às idiosincrasias do Visconde, eis que ressurge a outra metade, para grande confusão e maior transtorno geral. Se meio Visconde já incomodava tanta gente, que dizer das 2 metades contraditórias de Medardo de Terralba? Depois o Barão nas Árvores. Esse divertido romance narra a história de Cosme Chuvasco de Rondó, o filho primogênito do Barão de Rondó, que em 15 de junho de 1767 revolta-se contra os pais e sobe às árvores para de lá nunca mais descer. O sublime ato de rebeldia do pequeno barão inaugura um novo mundo para o protagonista e para o leitor, que, levado pelos movimentos ágeis da escrita de Calvino, atravessa galhos, espinhos, ramos, frutos com o mesmo ardor e facilidade de Rondó. E o mundo que nos revela é um universo de ideias e experiências perpassado por um humor fino e sofisticado. E O Cavaleiro Inexistente. Uma freira confinada num convento cumpre a penitência de narrar a bizarra história de Agilulfo Emo Bertrandino dos Guildiverne e dos Altri de Goberntrazi Sura, cavaleiro que se distingue pela impecável armadura branca e pelo fato de não existir. Por defender a virgindade de uma donzela, Agilulfo se torna paladino de Carlos Magno, posição que exerce com seriedade extrema. Mas aquele feito heróico é posto em dúvida. Para comprová-lo, Agilulfo sai em busca de uma virgindade perdida 15 anos atrás, e no caminho viverá aventuras engraçadíssimas, dignas de um ótimo romance de cavalaria às avessas. 3 livros interessantes do Ítalo Calvino: O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. Tenho mais 3 obras dele aqui nesta edição da Companhia das Letras. A Ítalo Calvino aqui, Coleção de Areia, tradução de Maurício Santana Dias. Esta edição aqui é de 2010. Aqui uma análise, né, nesse livro, da liberdade guiando o povo de Delacroix, o aspecto inquietante dos museus de cera e dos teatros de aberrações, relojoeiros e autômatos dos séculos XVIII e XIX, reflexões sobre os primórdios da escrita, a coluna de Trajano transformada em relato de guerra, uma homenagem a Roland Barthes no dia de sua morte, relatos de viagem ao Japão, México e Irã. Tudo isso cabe no último livro publicado por Ítalo Calvino, certamente sua obra mais heterogênea e talvez a mais insólita. São vários textos interessantes. Lançado originalmente em 1984, Coleção de Areia é uma deriva contínua por temas e formas que sempre obcecaram o autor. Ao contrário do que fez organizar seus ensaios no volume Assunto Encerrado, de 1980, aqui o escritor desiste deliberadamente de buscar uma síntese qualquer ou traçar um esboço de trajetória. Em textos breves, muitos deles enviados de Paris, entre as décadas de 1970 e 80, a atenção de Calvino agora se volta para o que está na periferia do olhar. A exposição aparentemente anódina, o fato bizarro, a galeria de monstruosidades e o efêmero. Uma foto aqui de Ítalo Calvino nesta edição de capa vermelha, né? Calvino morre em 1985, então esse aqui é o último livro dele publicado, né?
Eremita em Paris, páginas autobiográficas. Aqui também nós temos tradução da Roberta Barney, esta edição é de 2006. Como contar a própria vida? Ítalo Calvino ensaiou um projeto de autobiografia nos moldes tradicionais, à maneira de um romance realista. No livro inacabado O Caminho de San Giovanni. Mas foi com estes fragmentos, reunidos postumamente por sua mulher Esther Calvino, que o autor das Cidades Invisíveis deixou a imagem mais acabada de seu percurso intelectual e existencial. Este Eremita em Paris não teria o valor que tem se limitasse a coligir páginas nas quais Calvino desse provas de sua capacidade criativa ou de seu talento narcisíaco para inventar a si mesmo. Aqui está presente também parte substanciosa da vida intelectual, cultural e política que vai dos anos 1930 ao início dos anos 1980. Os embates ideológicos vividos durante a Guerra Fria, a situação do escritor na sociedade contemporânea, a necessidade de criar sempre novas formas ficcionais. Tudo isso com a marca mais característica de Calvino, a simplicidade lúdica. Outra foto dele aqui. Essa capa maravilha, né? E essa capa verde aqui, o livro Se um Viajante numa Noite de Inverno, tradução de Nilson Molin. Esta edição aqui desse livro muito interessante é de 1999. Neste romance, publicado pela primeira vez em 1979, Ítalo Calvino consegue uma proeza notável: unir o prazer voraz da leitura às tortuosas questões da vanguarda literária. No centro de sua preocupação está um tema que os teóricos chamam de crise da representação. Ou seja, no mundo capitalista contemporâneo, dividido, múltiplo, alienado, não teriam mais lugar os romances tradicionais, com princípio, meio e fim, que constroem personagens e organizam o mundo, dando um sentido às coisas. O leitor de hoje estaria condenado ou às leituras espinhosas de obras que se debruçam sobre si mesmas e procuram desesperadamente uma saída para a literatura, ou à superficialidade descartável dos best-sellers. Calvino vem em resgate desse leitor. Para tanto, faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. E tal como você, leitor, ele entra numa livraria, compra este livro, Se um Viajante numa Noite de Inverno. A história é fascinante, cheia de mistério e expectativa, mas se interrompe por volta da página 30. Há um erro de cadernação, o livro só contém essas 30 páginas repetidas até o fim. É preciso voltar à livraria e trocar o exemplar para prosseguir a leitura. E assim como todo romance de aventuras começa, os obstáculos que o herói vai encontrar para cumprir essa missão, aparentemente simples, mas em crise, lembre-se, erros de encadernação, roubo de livro, suicídio do autor, confisco, uma prisão inesperada. Na busca da satisfação do prazer da leitura, o leitor envolve-se em situações kafkianas, encontra personagens bizarros, vive momentos cômicos e conhece uma leitora, cheia de mistérios como convém uma heroína por quem se apaixona. As surpresas se sucedem, assim como os livros, sempre apaixonantes, sempre inacabados. Ai, que legal, né? Os romances se interrompem, mas o romance entre leitor e leitor avança para um desfecho feliz, como nas velhas histórias que todos gostamos de ler. Calvino recupera assim o prazer máximo da leitura, semelhante ao angustiante prazer do orgasmo, anunciado e sempre adiado, prenúncio de um prazer maior. Se um viajante numa noite de inverno, muito legal. Eremita em Paris, páginas autobiográficas e Coleção de Areia, obras de Ítalo Calvino para nosso prazer. Um abraço, até mais.